Olá, nono ano, bonjour! Bom, nós estamos na nossa 19ª semana, tá? E eu vou fazer a correção do capítulo 9, Oriente Médio, a primeira parte que eu dei na semana, na 18ª semana, tá? Então, vamos colocar na página 279, tá? Página 279. Não, minto, 278, do ensaio geográfico, quando diz: 1. A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governo de países árabes, conhecida como a Primavera Árabe, provocou queda em alguns governos ditatoriais. Cite 4 países árabes onde ocorreu essa manifestação: Líbia, Egito e Síria e Marrocos, tá? Líbia, Egito, Síria e Marrocos. O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um confronto entre os estudantes. Por que primavera? Porque foi, tá, no mês da primavera dos países, tá, do norte do nosso país, tá? Então, a Primavera Árabe foi um conflito, tá, entre os estudantes. Eu vou explicar isso mais à frente, tá bom? Bom, vamos para agora a página 279. Explique como as redes sociais e os meios de comunicação têm contribuído para o desenvolvimento do conflito em países árabes do governo ditatoriais. Então, escrevam aí. As redes sociais têm sido usadas na mobilização da população e na organização de protestos. Repetindo, as redes sociais têm sido usadas na mobilização da população e na organização de protestos. Ponto continuativo. A rede de TV faz a cobertura e divulga os conflitos. Ponto final, tá? Então, as redes sociais têm sido usadas na mobilização da população e na organização de protestos, né? A rede, né, de TV faz a cobertura e divulga esses conflitos. 2. Uma região quente. O Oriente Médio é uma região a qual a imprensa sempre se refere como uma área conturbada, uma espécie de barril de pólvora com estopim aceso, prestes a explodir. Essa imagem explica-se em função de ser essa região do mundo um lugar onde talvez ocorram conflitos intensos. Apresente 3 fatores que originam os conflitos nos países do Oriente Médio. Então, botem aí: petróleo, território, água e religião. Esses são os 4 pilares dos conflitos do Oriente Médio. Repetindo: petróleo, território, água e religião. Tá? Eu botei 4. 3. O Oriente Médio é uma área estratégica no mundo atual, não só por ser uma região de passagem entre a Europa, a Ásia e a África, mas também por possuir mais da metade de reservas de petróleo do mundo. Essa riqueza não está igualmente distribuída entre os países dos países que os constituem. Considere essas informações e responda:
Quais os países do Oriente Médio que possuem maiores reservas de petróleo? Porque a maioria de suas populações não se beneficia igualmente das divisas geradas por esse importante recurso. Então, vamos lá. Os países são Arábia Saudita, vírgula, Irã e Kuwait. Kuwait é K-U-W-A-I-T. Kuwait. Ponto. Então, repetindo. Arábia Saudita, Irã e Kuwait. Ponto. A maioria de suas populações não se beneficia igualmente das divisas geradas porque elas são acumuladas por multinacionais ou grupos que retêm o poder político. Repetindo, a maioria de suas populações não se beneficia igualmente das divisas geradas porque elas estão acumuladas por multinacionais ou grupos que retêm o poder político. 4. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948. Desde a sua criação, Israel mantém um conflito permanente com os palestinos. Sobre esse conflito, explique. Então, vamos lá. A expansão de Israel sobre a Palestina, tem um caráter geopolítico no tocante à expansão do território, vírgula. Fato que se cruza com questões culturais, étnicas, religiosas e históricas. Repetindo, a expansão de Israel sobre a Palestina tem um caráter geopolítico no tocante à expansão do território, fato que se cruza com questões culturais, étnicas, religiosas e históricas. Eu vou explicar mais ou menos rápido como é que é isso, tá? Na verdade, isso vai, tá? Desde a época antes de Jesus, tá? Na época, né, em que o povo, né, judeu fez a sua diáspora, ou seja, ele saiu da sua terra e foi para outras terras, principalmente, né, o Egito, né? Moisés é que tirou o povo de lá e fez um movimento sionista. O que é um movimento sionista? A volta à terra prometida. Tá dando para todo mundo entender? Então, o povo que já habitava, o que Moisés fez, né? E que depois o sobrinho dele fez? Brigou com aquele povo judeu, aquele povo que moravam ali, os filisteus, né? E Deus estava ali com eles e Deus devolveu a terra para eles, né? Então, o movimento sionista é voltado o quê? Para a terra prometida, tá? Mais à frente a Titia vai explicar melhor isso para vocês. B, página 280.
O papel estratégico dos Estados Unidos nesse conflito. Então, escrevam aí. Os Estados Unidos, vírgula, na condição de potência mundial, vírgula, sempre apoiaram Israel. Ponto. A presença de um Estado judeu no Oriente Médio, vírgula, fortemente armado e aliado aos Estados Unidos, vírgula, contribui para os interesses econômicos estadunidenses na região. Estados Unidos é uma superpotência, né? Coibiu o povo, né, da Palestina. Então, repetindo, os Estados Unidos, vírgula, na condição de potência mundial, sempre apoiaram Israel, ponto. A presença de um Estado judeu no Oriente Médio, que a maioria é muçulmano, né, fortemente armado e aliado, né, dos Estados Unidos, contribui para o interesse econômico estadunidense na região. Tudo por conta do petróleo, tá? Que os Estados Unidos não gostam do judeu, não. É tudo interesse econômico. 5, último. A economia do Oriente Médio sofre influência direta do clima, solo e topografia de terreno. Quais as principais atividades econômicas dessa região? Então, o petróleo, escreve aí, o petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio, tá? Ponto. Também tem a agropecuária, que utiliza pouca tecnologia. A agropecuária, que utiliza pouca tecnologia e mecanização, tá? Por conta do clima, tá? Ali o clima é árido e semiárido, tá bom? E também o turismo, que é outra atividade importante no Oriente Médio, tá bom? Então, a gente tem o petróleo, a gente tem a agropecuária e a gente tem o turismo, tá bom, meus amores? Beijo, ficam com Deus.